Fabiolinha, vamos falar agora de uma outra polêmica envolvendo um dos grandes atores da televisão brasileira. Eu gosto sempre de falar dos grandes nomes. Falar do Belchior é legal, da Elis Regina. Falar, por exemplo, de Antônio Fagundes. Esse é o Fagundão. Fagundão é bom ator, Fabiola? Ótimo ator. Ótimo ator? Qualquer papel, ele pode não ser a pessoa mais simpática do mundo, mas qualquer papel que você dá pro Antônio Fagundes, ele vira e faz um grande sucesso. Olha, ela elogiando o Antônio Fagundes. Ele é maravilhoso, né, gente? Aleluia! Ele é mesmo. Olha, a apresentação do ator Antônio Fagundes num teatro virou caso de polícia por causa dos espectadores, os fãs que estavam lá para assistir, que compraram ingresso, que foram barrados e não puderam entrar no teatro. Por que eles estavam o quê, Fabiola? Atrasados. Atrasados. Cerca de 50 pessoas começaram a esmurrar a porta para entrar. Caçarola. E não puderam assistir o espetáculo. E aí resolveram fazer o quê? Chamaram a polícia. E Deu aí? polícia na peça do Antônio Fagundes. Do Fagundão. Foi o maior barraco na porta do teatro lá no Rio de Janeiro. Porque ele estreou agora a temporada da peça que ele faz aqui em São Paulo, que é a Baixa Terapia, lá no Rio. Saiu de São Paulo, foi pro Rio. E tem uma determinação do Fagundes que é o seguinte: não é pra ninguém entrar depois que começou o espetáculo. Quem chega atrasado perde o convite. Tem que ir lá comprar ingresso para outro dia. Não é para chegar atrasado depois que fecha a porta ali do teatro. Inclusive, tem um aviso sobre isso no ingresso. Ó, o aviso diz o seguinte: o ingresso diz o seguinte: o espetáculo começa rigorosamente no horário marcado. Não é permitida a entrada após o início, não havendo troca de ingressos e ou devolução do dinheiro. E o que aconteceu? Pelo menos 50 pessoas chegaram atrasadas na porta do teatro. E o Fagundes já tinha iniciado a peça. Aí o pessoal começou a esmurrar a porta do teatro, né? Depois que foram barradas. Aí os funcionários tiveram que chamar a polícia, ameaçaram os funcionários: a gente vai invadir. A polícia precisou ir lá para conter esse tumulto. Agora, o Fagundes já fala sobre o assunto? Fala sobre o assunto. Ó, olha que interessante, Fabiola. Você mostrou o flyer ali e o ingresso também. Tem o ingresso Ali também. o ingresso, que a gente vai mostrar. Dá uma olhada. O que está escrito ali, Lombardi, que eu não consigo enxergar daqui? Baixa Terapia, ID de janeiro, tá aqui, ó, canal de venda, data de venda, data de venda. Não. Ali, atenção. Atenção, o espetáculo começa rigorosamente em caixa alta, no horário marcado, e não é permitido a entrada após o início. Quer dizer, então ele informa... Não, foi avisado. Ele Isso informa é fato. no convite, E o ele rigorosamente informa está no bem em ingresso, caixa alta, né? ele informa no ingresso, no papel de divulgação. E aí? Só que tá todo mundo comentando o assunto. Então, é o seguinte... 70 pratas o ingresso. Tá todo mundo comentando aí. Tem fã que ficou indignado, dizendo que é falta de empatia dele, que as pessoas podem ter algum imprevisto. Por que não pode deixar entrar ali, a gente entra quietinho. Porque, assim, quando entra depois do espetáculo, acaba atrapalhando, desconcentrando o ator, né, em cena, e os outros também, que as pessoas ficam passando na frente. Bom, agora é o seguinte: o Fagundes, mesmo com as críticas de fãs, ele está irredutível. Ele falou que... Ele deixa claro que isso é uma determinação dele. Ele diz o seguinte: ele deu uma entrevista dizendo que se marcou horário, tem que cumprir. Que a pessoa não tem direito de chegar atrasada e atrapalhar as outras que já estão lá. E que não tem... Ele fala assim: eu não tenho nenhuma pretensão de educar ninguém. Isso quer dizer que quem chega atrasado é mal educado. Ah lá, se marcou horário, tem que cumprir. Não tenho nenhuma pretensão de educar ninguém. E ele contou uma coisa, nessa entrevista que ele deu para um jornal lá do Rio, que ele, inclusive, parou de ir ao cinema por causa disso. Porque ele o pessoal fala o entra. seguinte: as pessoas são impossíveis, ele falou. Acendem a luz do celular, ficam falando. É um transtorno tão grande. Eu não quero que o público das minhas peças sofra o mesmo mal-estar. Agora, os que foram barrados estão revoltados, né? Eles falam que falta de carinho dele com o público, falta de empatia dele. E no tumulto de sábado, teve gente dizendo para a produção assim, ó: quem o Fagundes pensa que é para não nos deixar entrar? Ele é o Fagundes. A peça é dele, né? E a peça é dele. Ele tem que se adequar à cultura local. Qual que é a cultura local? Então, eu não entendi o que o pessoal falou. Eu vou querer a opinião de todos vocês. Tá, eu tenho a minha. Opinião. Vamos lá. Agora sim. Agora tem uma informação de bastidores aqui, que é o seguinte: por causa desses atrasos,
gente ficou sabendo, por uma fonte aí, que já foram barrados na peça do Fagundes a Lília Cabral, o Ari Fontoura e a própria filha do Fagundes. Isso mostra que ele não abre Ele não abre exceção pra ninguém, nem para os famosos, nem para filho, nem para filho, nada. A gente entrou em contato com a produção da peça, né? Eles responderam por meio de uma nota aí, dizendo que a peça realmente começa rigorosamente no horário, tal, que não é permitida a entrada e não será possível a troca de ingressos nem a devolução do dinheiro. Vamos lá, eu quero a opinião de vocês. Fabiola, você acha que o Fagundes está certo ou está errado? Eu acho duas coisas. Que ele está certo, porque a peça é dele. Quem quiser chegar no horário chega, quem não chegar não chegou. Mas, por outro lado, eu fico meio assim em relação a esse negócio de não poder trocar o ingresso que a pessoa pagou por um outro dia, porque pode acontecer Você tá em cima do algum imprevisto. Você tá Ué, leva um atestado. Então, se a pessoa conseguiu, olha, eu estava doente, eu tive piriri. Não, tive piriri, pororó, não vai. Lombardi. Eu sou favorável a ele, completamente favorável a ele. Eu acho que a pessoa tem que cumprir horário. Aqui no Brasil, os caras têm essa mania de não cumprir horário. Tá sempre de cumprir horário. Agora, tem uma coisa que ele falou, que eu li hoje. Ele falou o seguinte, quando você vai embarcar num avião para ir para o exterior, você chega na hora. Você chega muito antes. Por que você não pode chegar no teatro antes? Eu tô do lado do Fagundes nessa. Porque é o seguinte, se você entra na metade também, já começou, você perde o fio da meada. É um espetáculo. Aquele tumulto, o cara preparou a peça para as pessoas assistirem. Exato. E detalhe, ele avisou antes, no convite, no chamado, no flyer, na divulgação, no ingresso depois, ele avisa, ele informa. Entendeu? Quem ele pensa que é? Ele é o dono da peça. É isso aí. Minha peça, minhas regras. Tá informado? O que o direito do consumidor diz? Ele informou que tem que chegar no horário? Informou. Então acabou a conversa. O pessoal que tá de mimimi... Porque, ó, chega na hora. Você chega no teatro, primeiro você tem que saber a fileira que você está. Isso. Aí tem o primeiro toque. Ah, é um saco passando... No cinema é um saco, passando gente pra lá e pra cá, na tua frente. Parabéns, Antônio Fagundes. É isso. Outro dia eu tava num filme de terror. Senta que lá vem Tava assistindo história. filme de terror no cinema, o cara me chegou atrasado, veio aqui do meu lado, porra, joguei a pipoca pro alto. Se assustou, ele se Vim aqui assusta. pra casa pra trocar com ele.